Fala galera, aqui estamos. Vamos para a nossa correção da atividade anterior em História. O nosso objeto de conhecimento é o Segundo Reinado. E o Segundo Reinado foi esse período da história do Brasil de muito tempo, quase 40 anos, onde Dom Pedrito de Alcântara, Dom Pedro II, comandou o Brasil. No entanto, para o segundo reinado iniciar, foi necessário o fim do período regencial, um período conturbado de várias mudanças, da criação da Guarda Nacional, da instauração do ato institucional, da ideia de rebeliões, conflitos como a Cabanada, como a Revolução Farroupilha, como a Revolta dos Malês, enfim, outras revoltas também ocorreram. Então foi um período muito conturbado. O Partido Liberal, logo no final da regência, estava em decadência. Isso pelo fato de que os conservadores estavam comandando a política do Brasil. Então, os liberais deram corda e apoiaram a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Então, dos 14 para os 15 anos de idade, Dom Pedro II, ele foi transformado em um cidadão maior de idade. E aí, isso tudo devido ao Clube da Maioridade, devido à campanha da maioridade, e os liberais apoiaram essa campanha. E aí, o Dom Pedro II, aos 15 anos de idade, foi transformado em uma pessoa maior, certo? Com responsabilidades, com poderes de assumir o seu trono, uma vez que a Constituição dizia que o herdeiro do trono só poderá assumir após completar os 18 anos de idade. Mas anteciparam essa maioridade dele para os 15 anos, e assim ele pôde assumir. Os conservadores, não aceitando essa ideia de ascensão do poder de Dom Pedro II, por meio da antecipação da sua maioridade, chamou esse ato de golpe da maioridade, tá? Então a nossa alternativa C seria a correta. Na próxima questão, durante o segundo reinado, instalou-se o chamado parlamentarismo às avessas, que tinha por características, entre outras, minha gente, o parlamentarismo às avessas é um modelo de governo, de sistema adotado no Brasil, em que ele tenta imitar o, a política vigente na Inglaterra. No entanto, né, não segue os mesmos preceitos que os ingleses. Os ingleses lá tinham uma ideia de que o rei ele reinava, mas ele não governava de fato. Quem governava lá era o primeiro-ministro. Normalmente o primeiro-ministro era escolhido pelo partido que era muito mais votado e mais bem eleito no parlamento. Então, o papel do rei ou da rainha na Inglaterra é apenas figurado. O rei ou a rainha não interferem no governo. Já aqui no Brasil, Dom Pedro II imita o parlamentarismo inglês, mas não dá autonomia para o governo. Ele escolhia o seu gabinete e ele escolhia o seu ministro do conselho, onde só governava de acordo com o que ele queria. É por isso que foi chamado de parlamentarismo às avessas, tá bom? Então, vamos analisar aqui as alternativas, né, para a gente ver qual seria a correta. A tutela política sobre Dom Pedro II, que conferia ao poder legislativo, parlamento, considerando a pouca idade do imperador e a necessidade de que uma junta ministerial governasse por ele, ainda que provisoriamente. Errado, Dom Pedro II, ele fica com poderes totais, tudo bem? E ele não permitia que o legislativo tivesse esse poder, inclusive maior do que ele, mesmo que ele ainda tivesse pouca idade. Letra A está errada. Letra B. Inspiração no modelo britânico, uma vez que, na prática, o primeiro-ministro passava a ter mais poderes do que o monarca, fazendo com que o poder moderador fosse, dessa maneira, deturpado ou invertido. Errado, tá? Dom Pedro II até permitiu o parlamentarismo, porém, ele tinha o poder moderador que era acima de todos os outros, tá bom? Então, esse poder moderador dele não era deturpado, mas sim
praticado. Letra C. Inversão lógica do parlamentarismo tradicional, uma vez que o poder judiciário passava a ser exercido pelo parlamento e o presidente se subordinava ao Conselho de Ministros, órgão judiciário e executivo do Império. Primeiro que não existe o presidente, aqui nós temos o imperador, e segundo que não era o poder judiciário que governava, tá? O poder judiciário apenas julgava. Letra C está errada. Letra D. Busca de conciliação política entre os dois lados políticos hegemônicos no país, Partido Brasileiro Liberal, Radical e o Português Conservador. Errado, minha gente, aqui a gente não tem mais o Partido Português, uma vez que os conservadores também eram brasileiros, tá? Só sobrou a nossa letra E, adaptação parcial do sistema vigente no Reino Unido aos interesses políticos imperiais, de modo que o monarca continuasse com amplos poderes a despeito da aparente descentralização do governo. Então, essa nossa letra E seria a nossa correta, tá certo? Ficamos por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.